E hoje é um boletim diário super especial, conversa de bastidores aqui. Eu falei, tá faltando ele. E quem é ele? Ele é engenheiro civil e advogado com mais de 48 anos de atividade na administração pública, em empresas estatais, federal, onde exerceu as funções de presidente de comissão de licitação, pregoeiro, fiscal de contratos, diretor de engenharia, diretor-geral de tribunal eleitoral, assessor especial da Previdência, de Tribunal de Justiça, coordenador de controle interno, assessor jurídico, além de muitas outras. Também é autor de diversas obras, como o Manual de Planejamento e Contratação e Fiscalização. Eu acho que eu vou pedir para colocar os demais aqui na tela, pois eu acho que o professor dispensa apresentações. Ele está aqui conosco, o professor Paulo Sérgio de Monteiro Reis, ou como todos nós conhecemos, o professor Paulo Reis. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite, extremamente honroso para participar dessa conversa com você. É uma conversa entre nós, né? Para a gente tentar ajudar um pouquinho a administração pública. Estamos, afinal, basicamente há 2 meses da aplicação obrigatória da Lei 14.133, né? Falta novembro e dezembro, se é que não vamos mudar alguma coisa. Aguarde as cenas dos próximos capítulos, né, professor? Eu quero agradecer desde já seu tempo e disponibilidade. E é isso mesmo que eu falei no começo do nosso vídeo. Estava faltando um professor aqui no Boletim Diário, ainda mais com este tema aqui, ó, a importância da correta definição do regime de execução de obras públicas. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Ok, muito obrigado. Realmente é um tema extremamente importante. O tema em si não é novo, nós já temos essa disposição na Lei 8.666, mas nós temos diversas inovações na Lei 14.133. O artigo 46 da Lei 14.133, ele trouxe 7 regimes de execução de obras e serviços da engenharia. 4 desses regimes já existiam na Lei 8.666. Um deles, um quinto, ele foi criado na Lei do RDC, a Lei 12.462. Um sexto que foi criado na Lei das Estatais, a Lei 13.303, de 2016, e um sétimo que é absolutamente novo. Então, o artigo 46 fala em empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, contratação por tarefa, empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada e o fornecimento e prestação de serviços associados. Observa-se muito na administração pública a interpretação equivocada de que esse rol de 7 regimes disponibilizados na lei seria um rol para uma escolha que a administração possa fazer. E, na realidade, não é isso. Em cada processo de obra ou serviço de engenharia na administração pública, cabe sempre, como situação ideal, um dos 7 regimes. Eventualmente, podem ser 2, podem ser 3 na mesma obra, mas cada parte da obra com um regime específico. Esses 7 regimes, eles podem ser classificados em 2 grandes grupos. Nós temos os regimes de preço global e nós temos os regimes de preço unitário. O parágrafo 9º do artigo 46 da lei, ele já trouxe essa divisão, dizendo que enquadram-se como regime de preço global a empreitada por preço global, a empreitada integral, a contratação por tarefa, a contratação integrada e a contratação semi-integrada. Sobrando para regime de preço unitário, a empreitada por preço unitário e o fornecimento e a prestação de serviço associado. E já o parágrafo 9º, ele traz algumas indicações boas, oportunas, sobre essa divisão. Como é que se faz essa divisão? Na realidade, cabe aqui uma pergunta. Para que serve definir um regime de execução de uma obra? Serve fundamentalmente, no caso da administração pública, para definir o comportamento dos seus fiscais naquela obra. Os fiscais da obra, os fiscais que vão atuar durante a execução, eles vão agir
de acordo com o regime definido. E para o contratado, que foi em um determinado momento licitante e ganhou a licitação, serve para ele saber o que ele precisa fazer a cada momento para ter uma remuneração. Então, por exemplo, os regimes de preço global, eles se caracterizam por, primeiro, os fiscais não são obrigados a fazer medições do que foi executado para efeito de pagamento. O que nós vamos pagar no regime de preço global é o que foi contratado. Explico melhor. Eventualmente, pode haver alguma divergência entre o quantitativo da planilha orçamentária da obra e o quantitativo do projeto. Digamos, uma área de piso tem 50 metros quadrados no projeto, mas por algum equívoco na planilha está com 45 metros quadrados. Em se tratando de um regime de preço global, o contratado é obrigado a executar o projeto, 50 metros quadrados, mas ele vai ser remunerado pelo quantitativo que está na planilha, 45 metros quadrados. Ora, Paulo, isso não causa um prejuízo ao contratado? Vejam, o contratado tem uma oportunidade de corrigir isso. Lá no certame licitatório, antes da licitação, ele pode impugnar o edital da licitação. Ele pode, não, ele deve. Na medida em que ele observar esse tipo de divergência, ele é obrigado a fazer uma impugnação ao edital para que a administração faça a devida correção. Agora, se ele não fez a impugnação, aplica-se aquele brocado jurídico. O direito não socorre que dorme. Ele vai ser obrigado a executar o projeto e ele vai ser remunerado pelo quantitativo que está contratado. Ora, isso facilita tremendamente a atuação dos fiscais, porque o fiscal não tem a preocupação de fazer medições precisas para efeito de pagamento. Não, ele vai fazer medições apenas para constatar a execução efetiva daquilo que foi contratado. Uma outra característica do regime de preço global é que o contratado só faz jus a pagamento quando ele conclui integralmente a parcela do cronograma. Então, digamos, ontem era a data aprazada para ele acabar a parcela do cronograma. Eu sou o fiscal, eu vou lá na obra hoje para fazer a fiscalização. E verifico que ele não executou integralmente a parcela. Ele executou 98% da parcela. Ele não fará jus a nenhuma remuneração até concluir a parcela. E não só não fará jus a nenhuma remuneração, ele estará em mora, ele estará em atraso. E o atraso pode e deve implicar, se a culpa foi dele, numa penalidade, no mínimo, uma multa moratória. Pergunta-se muito nos treinamentos que fazemos, mas, Paulo, e se ele já fez algum serviço de alguma parcela posterior? Isso não poderia ser compensatório em relação àquilo que faltou para ele completar a parcela? Não. Essa compensação, que os tribunais de contas chamam de química, é uma irregularidade gravíssima. O que ele tem que fazer na quarta, na quinta, na sexta parcela, será medido pelo fiscal na quarta, na quinta ou na sexta parcela. Se o fiscal está medindo a terceira parcela, é só a terceira parcela. Concluída, o fiscal libera o pagamento. Não concluída 100%, o fiscal não libera o pagamento. Já num regime de preço unitário, a situação é diversa, na medida em que a administração licita com quantitativos estimados. Mas, Paulo, estimados por quê? Por algum erro, por algum trabalho imperfeito? Não. É porque o tipo de obra não permite precisão. Por exemplo, obras abaixo do nível do solo são obras imprecisas. Vamos contratar a construção de um poço. Qual é a profundidade do poço? Nós só podemos estimar. Vamos fazer uma fundação por estaca. Qual é a profundidade de cada estaca? Só na hora de cravar é que nós vamos saber. Então, nós licitamos com quantitativos imprecisos. Por causa disso, o regime é de preço unitário. O preço unitário é fixo, mas o quantitativo é variável. Neste caso, o fiscal é obrigado a medir o que foi executado pelo contratado em cada parcela do cronograma, e a medição do fiscal é a base para o pagamento. Se estava estimado 10
e o fiscal mediu 11, nós vamos pagar 11. Esse 1 a mais com um aditivo de acréscimo. Se estava estimado 10 e o fiscal mediu 9, nós vamos pagar 9. E esse 1 faltante será objeto de um aditivo de supressão. Então, veja, é muito diferente preço global e preço unitário, não só para a atuação da fiscalização, como para o contratado fazer jus à remuneração. Nós temos uma outra classificação dos regimes. Nós temos regimes que geram contratos com obrigações de meio e nós temos regimes que geram contratos com obrigação de resultado. Paulo, o que é o tal do meio? O meio para nós chegarmos a uma obra ou serviço de engenharia é o projeto básico. No momento em que a administração faz uma licitação com um projeto básico completo, o contratado, aquele que ganhou a licitação, obriga-se a executar esse projeto básico integralmente. Ele não pode alterar nada. Se ele alterar, a fiscalização vai combatê-lo. Olha, você fez errado, tem que fazer de novo. Agora vejam, regime com obrigação de meio. Acabou a obra, a administração chega lá e diz, não gostei desse piso. O contratado vai dizer, o problema é seu, porque eu era obrigado a cumprir o projeto básico, e no projeto básico estava esse piso. Então, ele se responsabiliza por executar o projeto básico, ele não se responsabiliza pela obra, pelo resultado. Mas nós temos um outro grupo, que são regimes que geram obrigações de resultado, em que a administração pública licita sem projeto básico. Ela não quer amarrar o contratado, ela quer dar liberdade ao contratado para que ele possa usar a sua expertise, a sua experiência, com tecnologia que ele conheça, com metodologia que ele conheça. E aí a licitação é feita a partir de um anteprojeto. O anteprojeto é a etapa anterior ao projeto básico, o que dará liberdade para o contratado fazer o projeto básico e executar a obra. Aí a responsabilidade dele é pelo resultado, porque ele elabora o projeto básico. E se ele elabora o projeto básico, ele responde pelo resultado. Quais são os regimes que geram contratos com obrigação de meio? Fundamentalmente, os regimes de empreitada, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, empreitada integral, a tarefa gera obrigação de meio, a contratação semi-integrada, ela pode gerar obrigação de meio ou obrigação de resultado, e o fornecimento e prestação de serviço associado também gera contrato com obrigação de meio. E qual é o regime que gera obrigação de resultado? A contratação integrada, que é exatamente aquela a partir da qual a administração licita com um anteprojeto. Mas também o regime de contratação semi-integrada, ele pode gerar obrigação de resultado. Sabe por quê? Porque a lei permite na contratação semi-integrada que, muito embora a administração licite com um projeto básico completo, o contratado, aquele que ganhou a licitação e já foi contratado, ele pode propor à administração pública alterações no projeto básico. Vejam, propor, não é impor. E, em contrapartida a essa proposição, ele tem que oferecer alguma vantagem para a administração. Pode ser uma vantagem pecuniária, pode ser uma vantagem de redução de prazo de execução, pode ser uma vantagem de melhoria de qualidade, pode ser uma vantagem de melhoria de condições de manutenção. Ele propõe à administração uma alteração no projeto básico. E como é proposta, primeira opção, a administração diz não aceito. Se não aceitar, ele vai executar o projeto básico que foi licitado e, consequentemente, teremos um contrato com obrigação de meio. Ele é obrigado a cumprir o projeto básico e nós vamos cobrar isso dele. Já se a administração aceitar a proposta que ele fez, ele, contratado, altera o projeto básico e submete à aprovação da administração. E se ele altera o projeto básico, ele passa a ser o autor do projeto básico. Consequentemente, passamos a ter um contrato com obrigação de resultado. Então, a contratação semi-integrada, ela tem uma situação híbrida. Ela pode gerar um contrato com obrigação de meio, ela pode gerar um contrato com obrigação de resultado.
Os demais regimes não, a contratação integrada sempre gera um contrato com obrigação de resultado e os demais geram contratos com obrigações de meio. Então vejam, com todas essas alternativas, com todos esses aspectos a serem analisados, é preciso que a administração pública, ao iniciar um processo para contratar obras e serviços da engenharia, tenha cautela de definir adequadamente qual é o regime de execução. Lembre-se, a lei 14.133, aliás, nesse ponto exatamente igual à lei 8.666, ela diz que, uma vez definido pela administração o regime de execução, esse regime só poderá ser alterado futuramente por acordo entre as partes. Ele não pode mais ser alterado unilateralmente. A fixação é unilateral, mas qualquer alteração futura terá que ser por acordo entre as partes. E, Paulo, quem faz a escolha, quem faz a definição do regime de execução? É a área de engenharia, é a área de arquitetura da administração pública, porque isso perpassa necessariamente por conhecimento técnico na área de engenharia e arquitetura. Recomendo a leitura do Acordo 1977 de 2013, plenário do Tribunal de Contas da União. Não é um acordo novo, vejam, 2013, já temos 10 anos, mas é um excelente estudo feito pela área técnica do TCU sobre o regime de execução. Não trouxe o TCU inovações, porque essas regrinhas básicas nós já tínhamos no Código Civil, desde o Código Civil antigo, mas o TCU traduziu tudo isso para uma linguagem mais simplória para a administração pública. E se quiser analisar um caso concreto de um regime mal definido, leio também lá no site do TCU o Acordo 1978, é o seguinte, 1978 de 2013, plenário. É um caso concreto da obra do aeroporto Antônio Carlos Jobim, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em que a Infraero contratou a reforma do terminal que já existia e a construção de um novo terminal. Então vejam, meus colegas, construção de um novo terminal, obra nova, preço global. Reforma do terminal antigo, obra de reforma, ela gera imprecisão, preço unitário. A Infraero deveria ter licitado, ainda que fizesse uma licitação única, deveria ter definido empreitada por preço global para o terminal novo e empreitada por preço unitário para a reforma do terminal antigo. Eles fizeram um regime só. E quando o TCU fez uma auditoria, mais ou menos um ano já de obra em execução, o TCU verificou que, por causa do regime mal definido, o prejuízo ao erário era muito grande. Tão grande que a decisão do TCU foi: olha, Infraero, eu vou lhe dar duas opções. Uma, rescida esse contrato. Não pode continuar com esse prejuízo. Segunda opção, para não rescindir o contrato, proponha ao consórcio contratado que mude-se o regime de execução que foi estabelecido no contrato e que esse consórcio devolva o que recebeu a mais por causa da definição equivocada do regime. O consórcio concordou, foi feita uma alteração contratual, mesmo tendo que devolver o que ele tinha recebido a mais. Então, vejam, esse exemplo real, caso concreto, apreciado pelo Tribunal de Contas da União, dá bem uma ideia da importância da definição de um regime de execução no caso de uma obra ou serviço de engenharia. Gente, temos agora na Lei 14.133 uma excelente oportunidade. 7 regimes. Um deles se enquadra bem para a sua obra. Pode ser mais de um. Eu posso fazer fundação profunda com empreitada por preço unitário e superestrutura com empreitada por preço global. E ainda, se tiver um elevador, eu posso usar fornecimento e prestação de serviço associado. Fornece o elevador e já me dá manutenção por 5 anos. E a lei é boa. Vamos aplicá-la bem, porque os resultados virão. Professor, eu estou aqui extasiado, tenho certeza, quem está acompanhando aqui este vídeo, agora vocês entendem porque eu falei, estava faltando professor aqui no nosso canal. Professor, obrigado, que aula! Ele entregou quase tudo, viu, gente? Eu amo quando vem assim os professores como o senhor, professor, me permita falar isso daí, porque o senhor faz parecer que é fácil o tema.
mas não é. Então não deixe de acompanhar aí o professor no Instagram. Mande uma mensagem para ele. Alô, gestor, olha aí, ó, precisa capacitar o seu time sobre essa temática? Fale com o professor, entre em contato aí, mande lá um direct no Instagram, com certeza comece aí um bate-papo para capacitar aí todo o seu time, pois essas mudanças aí são importantes. Professor, eu tenho que aproveitar aqui esse restinho de tempo. Como nós falamos nos bastidores aqui, 2 meses, né? Já para a nova lei aí, qual dica que o senhor deixa aí para o gestor que ainda está aguardando, talvez um milagre divino, alguma coisa assim, professor? Por favor. Se você me permitir, eu vou deixar 3 dicas. Por Primeira, favor. primeira, qualificação. Segunda, qualificação. Terceira, qualificação. Ou a administração se qualifica, ou nós vamos daqui a pouco dizer que a lei 14.133 não presta. Qualifique, faça treinamentos. Eu cheguei aqui, meu amigo Ricardo, não foi à toa, não caiu do céu. Eu fiz muito treinamento com empresas como a Forsete, que prestam esse serviço importantíssimo para a administração pública. E se nós não nos qualificarmos, não tem solução. Eu falo nós, administração pública, porque eu fui 48 anos da administração pública. Os empreiteiros de obra são muito qualificados. Ou nós igualamos o jogo nos qualificando também, ou não tem lei que resolva o problema. Muito obrigado, meu amigo Ricardo, muito obrigado a Forsete. Fiquem com Deus e vamos melhorar a administração pública brasileira, especialmente as obras públicas. Amém, professor. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, pela aula e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor.